Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas com imagens geradas pela nossa BCC Television e que agora também fica disponível no próprio canal www.livrosemrevista.com.br. Sempre com o inelutável propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura suspense, quase tétrica. Um conto daqueles para não deixar dúvidas, mágoas ou alguém em paz. Este cara que nós vamos receber aqui, ele já está aqui ao meu lado direito, tem o condão de prender a gente da primeira à última página. E eu espero que vocês comprovem o que eu estou falando. Estou aqui apresentando a vocês o senhor doutor Urânio Bonout, que brilhou numa carreira de executivo em grandes empresas, professor, consultor esse que facilita as tomadas de decisões nas empresas no universo corporativo. Tem sua estreia literária com esse livro que eu vou dizer agora para vocês. O título é simplesinho, mas o que tem lá dentro, Nossa Senhora. A Contrapartida, pela editora Valentina, que acho que é do Rio de Janeiro. Isso, editora do Rio de Janeiro. É nova essa editora? Perfeito. Não, essa editora ela já tem de 12 para 13 anos de existência. Já é uma bela de uma existência, porque nesse país é uma editora há tanto tempo. É verdade. Bom, em suma, é um suspense assim, literalmente de tirar o fôlego e você não sai da cadeira enquanto não acaba de ler. Meu caro Urânio, tudo bem? Tudo bem. Absolutamente protocolar, nós estamos conversando até agora, né? Mas é obrigatório. Escuta, muito obrigado por ter vindo. Imagina, um prazer. Sei que os teus consultados estão esperando afoitamente pela tua presença. Mas como que você conseguiu escrever esse livro todo e o que é que os pobres, os espequinautas, vão encontrar no livro? Ou a contrapartida? Bom, vamos lá, né? A ideia de escrever esse livro, ela surgiu a partir do momento que eu percebia que as pessoas elas têm grande dificuldade, né, no processo de escolha e tomada de decisão. E por essa observação que eu comecei a fazer, eu comecei a tentar entender por quê, né? O que acontece ao longo de todo esse processo e passei a estudar isso de verdade, né? Fui pesquisar. E aí eu comecei a chegar à conclusão que o motivo pelo qual as pessoas amadurecem e já maduras elas apresentam essa dificuldade é porque muitas vezes isso pode vir lá de trás, né? Tem questões ancestrais, tem questões na educação e muitas vezes é excesso de amor na educação, né? Pode provocar, pode disparar gatilhos no ser humano que vão dificultar esse processo ao longo da sua vida, né? Quando você fala excesso de amor, é proteção? Proteção, Desculpa, exatamente. E muitas vezes é muita orientação, mas não se colocando no lado ali do indivíduo que está em formação. Eu, ao longo de todo esse estudo, desenvolvi uma metodologia de tomada de decisão que eu aplico aos meus clientes, aplico no mundo empresarial. E aí eu falei assim, poxa, será que eu tenho que escrever um livro sobre isso? Mas acho que antes de escrever um livro sobre metodologia, eu estou querendo despertar um pouco esse público e dar uma chacoalhada, né? E que chacoalhada. E aí veio a ideia de escrever um thriller, né? Um thriller contando a história de um garotinho, né? De como que foi a sua vida, como que foram as suas passagens, como que foi o seu desenvolvimento e, obviamente, os elixires que foram apresentando para esse garoto ao longo da sua vida, e aí caberia a ele experimentar ou não, e quais os motivos, né? Dentro de que contexto. E aí nasceu essa história, né? Essa história se desenrolou dessa forma. Antes de a gente continuar, você permite que eu passe o trailer? Claro, claro, fica à vontade.
só para eles terem a noção do que aconteceu comigo quando eu li. Tá bom. Vamos pedir para a Luciana fazer a gentileza de transmitir o trailer. Eu vou me esconder e já volto. Vida é movimento. É um conjunto de decisões que deveriam nos impulsionar para a frente. Que futuro nos aguarda? Tribos pelo mundo afora conseguem retirar da natureza ingredientes que operam verdadeiros milagres. Muitas vezes nós somos manipulados, fazemos algo fora dos nossos princípios e dos nossos propósitos. E aí, gostaram? Olha, eu estava, enquanto o filme rodava, eu conversando com o Urânio, e eu não sabia desse detalhe. Eu perguntei se eram artistas profissionais. Tudo isso foi feito com um profissionalismo ímpar. Inclusive o diretor, se você quiser falar o nome dele... Sim, é Leon Andressa. Leon Andressa. Poxa, sim, da Lumix. Da Lumix Filmes. Fantástico. O cara é realmente, como você falou, profissa, né? Profissa. Realmente foi é um book trailer tudo bem que você teve totalmente profissional. Tudo bem que você teve que passar para ele a tua casa, o teu iate e tal, mas valeu a pena. Pois é. Não é fácil, não. É meio doloroso. Bom, escuta, você já mencionou que você estava envolvido com essa dúvida, por que as pessoas tomam determinadas decisões. Isso, naturalmente, você pensando nas pessoas físicas. Nas pessoas jurídicas, que são dirigidas por pessoas físicas, o processo é o mesmo? Tão dolorido, tão demorado e às vezes tomam decisões erradas. Isso. E é esse o teu métier, a tua expertise. Exatamente. Hoje eu tenho me desenvolvido bastante nessa área e tentado proporcionar um pouco de conforto para as pessoas nesse sentido. A sua pergunta ela é muito boa, né? O que muda, né, de uma pessoa física para a pessoa jurídica, né? Tudo está muito ligado a valores e a forma como a pessoa ela pensa. E uma empresa é um conjunto de seres vivos. Sim. É um organismo vivo que é constituído por um conjunto de seres vivos
que absolutamente heterogêneos, né? Heterogêneos. Por mais que estejam focados num só destino, num só ideal, que é o lucro e tal, fazer crescer, mas cada cabeça, literalmente, é uma sentença. Exatamente. Por isso que daí é tão importante que a empresa tenha muito claro qual é o seu propósito, quais são os seus valores, qual é a sua missão, qual é a sua visão. Porque isso tem que ter um certo casamento com visão e missão e valores das pessoas. Por isso que também muitas dessas coisas nascem daí, quer dizer, se essas pessoas, elas têm um casamento de valores com a empresa. Tem que se imbuir daquele... Isso dá um determinado peso ao RH, né? Sem dúvida nenhuma, que tem que captar essas pessoas, né, que elas praticam o mesmo valor. Você fala, isso é simples? Não é simples, mas tem que ter os olhos. Se você passa a ter esses olhos de procurar identificar profissionais que eles têm um casamento de valores com a empresa, isso é possível sim. Existem empresas que dão a nomenclatura para a pessoa se ela é ou não é aquela empresa. O que eu quero dizer? Vamos pegar aqui uma empresa como o Google. Esse cara, ele não é Google. As empresas usam viram um adjetivo, elas usam essa nomenclatura para dizer, não, essa pessoa não comunga dos valores que a nossa empresa comunga. Então é bom não ir por aí, não é bom trazer essa pessoa. Você também milita na área ou já ajudou a escolher pessoas para determinada função? Sim, né? Nesse processo todo é uma responsa miserável, né? Sim, claro, é uma responsabilidade muito grande. Quanto tempo durou? Qual é o tempo de maturação da obra? Da obra, a escrita em si foi de mais ou menos 1 ano e 4 meses, né? E agora a busca pela editora, que foi realmente um processo bastante longo, né? Foi mais ou menos 1 ano e pouco também. Parabéns à Valentina, né? Que te acolheu, né? Sim, não tenha dúvida, eu sou eternamente grato à Valentina. A Valentina, realmente, ela leu a obra, recebeu a obra, me chamou para conversar. Foi quase como aqueles contos que a gente ouve muito daquele escritor que é aceito pela primeira vez. Mas acontece que demorou 1 ano e tanto, como você estava falando. Sim, foram 7 nãos, né? 7 nãos para um sim. Olha, você é um privilegiado. Eu não sei qual dos dois é mais privilegiado, a editora ou você, mas estão ali para e passo. Agora, a Valentina, é a proprietária, chama Valentina? Não. Quem é? Qual é o nome da editora? O publisher é Rafael Goldkorn e a editora-chefe é Rosemary Alves. Parabéns aos dois pela tacada. Sim. Pela escolha, porque também é uma responsabilidade miserável, é um investimento grande em tudo, né? E eu falo assim, por favor, né, bem entendido, não é por mim, mas eu falo pela oportunidade que eles dão e deram a mim, né, como escritor iniciante nacional, que a gente sabe, é muito mais fácil você às vezes pegar uma receita pronta, né? Uma receita pronta. Mas acontece que, eles te deram uma oportunidade porque, sem querer puxar a sardinha para tua brasa, mas é porque eles viram em você um ponto X aí de retorno. Porque eles vivem, queira ou não queira, eles têm que escolher algo que dê retorno. Sim. Teve uma coisa... Não existe muita, como é que se fala, muita complacência, muita caridade. Sim, é verdade. Eu preciso de você, você precisa de mim, vamos trabalhar juntos? Vamos, mas você me dá X% de lucro, senão... senão não... exatamente. Tanto tem uma história aí, eu acho que é boa para contar. E eles vão querer saber. Então, que eu acho interessante as pessoas conhecerem essas histórias, né? Mas quando eu fui chamado lá na Valentina, a gente obviamente, né, foi chamado, imagina, né? A primeira vez, que eu fiz? E aí igual que vai para a diretoria na escola. E a gente está todo nervoso ali, né, naquela situação, né? A gente realmente fica... Ai, meu Deus do céu, né? Será que é agora e tal? Bom, sentamos lá, começamos a conversar. Tem até um aspecto importante, né? Quando eu estou falando sentamos, né? É porque eu também tive o cuidado de pegar um book advisor, né? Uma pessoa que ele também me ajudava nesse processo, inclusive de buscar editores e tudo. E aí... então nós sentamos lá para essa primeira reunião
E a gente meio que começou a tratar assim, olha, não, tá, nós podemos fazer assim, o meu contrato ele é super simples, e não sei Como o quê. se já tivesse a coisa definida. Como tivesse tudo definido, né? Como já tivesse tudo certo. Falamos, então tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei assim, olha, tá, mas é o seguinte, eu queria saber o que vocês acharam da obra? Bom, o que vocês acharam dessa história? Pressuposto. Aí o publisher, ele pegou e falou assim, eu nem li, quem lê foi a editora-chefe. Conta você para ele aí. Aí ela falou, já sei porque que ele está falando isso para mim. Pelo seguinte, porque ele me deu o material para ler, para ver o que eu achava. E aí ele ficava passando aqui perguntando, e aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E eu falava, vai. Por quê? Porque eu não conseguia parar de ler. Bom, eu fui lá e agarrei a Rosemary Alves, assim, meu Deus, né? É o que um autor quer ouvir, e assim, foi um feedback fantástico que eu tive dela ali na hora. Fiquei super feliz com o comentário, e foi assim que tudo aconteceu. Então aí acertamos isso em 2 horas. Em 2 horas a gente apertou a mão que estava tudo certo. Que beleza, parabéns. E não fique nesse, né, naturalmente. A intenção não é essa. Inclusive o livro ele deixa algumas questões em aberto com esse propósito. Questões do livro e questões em aberto e tal. Como que você criou esses personagens tão ricos e um particularmente tão cruel, que aparentemente não é cruel, mas que tem uma alma absolutamente demoníaca, sem querer dar, como eles estão chamando de spoiler. Sim. Eu falo dica mesmo, sem dar uma dica. Sem dar dica, né? Exato. Mas veja, né? É um processo criativo mesmo, né? A gente vai desenvolvendo. Se você me pergunta assim, absolutamente todos os personagens eles estavam na tua cabeça no começo da história? Não todos. Mas eu posso dizer que só vamos dizer, nem vou dizer secundários, mas eu acho que os personagens terciários eles foram sendo agregados. Desses aí, também eu não posso aqui dar dicas, não vou dar. Engraçado, tem um personagem ali que ele me chamou a atenção, que ele é um terceiro, mas talvez no segundo livro ele assuma um papel importante. É engraçado como isso no processo de criação acontece. E eu diria que isso é inspiração mesmo. Quer dizer, eu acho que eu precisava ter esses personagens para fechar um quebra-cabeça que demonstrasse essa questão do que afeta o processo de escolha e tomada de decisão. Então eu precisava de um vilão, eu precisava de um bom, eu precisava de um mais ou menos, eu precisava de alguém de fora, eu precisava que manipulasse, eu precisava de um mal convicto. Então você com isso consegue criar esses personagens e obviamente a trama. Mas aquele lance xamânico, vamos chamar assim. Sim. Você foi buscar conhecimentos ou já conhecia aquelas práticas, já tinha lido, já tinha ouvido ou já tinha visto? Não, então, obviamente eu tinha lido, né? Muita coisa eu tinha lido. E agora, esse processo de criação também era uma coisa muito interessante. É óbvio que alguma leitura, eu assisti alguma pesquisa que eu tenha feito no passado, mas eu escrevi tudo aquilo de uma vez, né? E também eu acho que é história interessante para passar para os ouvintes e telespectadores, que é o seguinte, eu praticamente escrevi 100% de todas aquelas passagens de cultura xamânica, etc. Quando começou a passar pela revisão técnica do livro, obviamente o publisher perguntou, escuta, a pergunta foi essa, você já foi para o Amazonas? Eu respondi, não, eu não conheço, eu realmente não conheço o Amazonas. Você já visitou alguma tribo indígena? Não. Você pesquisou a respeito disso? Eu falei, olha, conheço de ler, etc.
mas então você vai e pesquise a fundo. Ok, eu fui fazer uma pesquisa a fundo. Não tinha absolutamente nada que eu tenha escrito que fugisse a... Mas você foi, quando você fala fundo, presencial, não? Não foi presencial, mas foi, por exemplo, aquela questão... Foi compilar. Exatamente, por exemplo, aquela questão de alucinógenos, a questão de anestésicos, perfeitamente. Tanto é que aquilo até enriqueceu algumas passagens que eu descrevi também no livro. Eu desconhecia onde exatamente eles aplicavam, por exemplo, anestésico. E eu descrevo ali no livro que eles usam, inclusive, na caça, o anestésico. Porque, olha, quando eu li o livro, eu li uma parte do livro para fazer a sinopse, primeiro, para a coluna escrita. E depois eu comecei a ler mesmo o livro. Porém, quando eu fui fazer a sinopse, eu também não parava de ler. E li. Como eu te falei, se eu tivesse o teu telefone naquele momento, eu teria te ligado às 4 da matina e você ia se estrepar, porque velho, muito, muito, muito legal. Agora, tudo bem, você criou os personagens e tal, mas como é que você conseguiu encaixá-los de tal maneira que parece como é que se joga? Um Lego. Um quebra-cabeça. Agora, o que eu mais achei legal, não o que eu mais achei legal, o que eu achei legal também é que você faz uma espécie de balança, que é difícil ver isso nos livros de suspense. Você sobe, vai a uma altura máxima de suspense, você fica sem fôlego, depois você desce, quando você criou aqueles momentos bonitos, com aquele casal e tal, então sobe e desce, sobe e desce. Então, eu não sei se é isso que prende a gente, mas que ajuda a não morrer do coração, ajuda, com toda certeza. Não, olha, eu achei sensacional, porque lembra-se que eu comentei com você um detalhe, e você falou, você foi ao detalhe. Sim. E eu sempre vou ao detalhe. Sim. Eles sabem disso. Sim. Eu não indico nada que eu não tenha visto, ou lido, ou manuseado, pelo menos. Então, como é que você... Foi proposital isso? Já estava na tua cabeça? Total, sim. Sim. Um ponto é a questão das amarrações. A questão das amarrações de capítulo a capítulo, o primeiro capítulo causa um impacto que a pessoa fala assim, meu Deus, né? Que foi isso? O que aconteceu aqui? O que virá, né? O que virá, né? E aí, ó, tá vendo? O que virá? Aí, se a gente olha o nome do capítulo que é dado, a causa. Ele corre lá, a causa, vou saber qual é a causa. Aí você vai lá ler o segundo capítulo que chama a causa, você fala assim, gente, não me deu os elementos para eu entender o primeiro na causa. Deixa eu ver mais um pouquinho. Então, com isso, você amarra o leitor. Aí, no terceiro, ele dá uma pílula da causa. Dá um aperitivozinho. Dá um aperitivozinho. Aí já vem no outro, aí ele apresenta, aí ele faz uma coisa um pouco mais suave, aí ele apresenta um personagem. Já no outro, vem mais uma pancada. Nossa, o que foi isso? Aí no outro, ele apresenta uma... Então vai criando essas nuances, porque se a gente for olhar, às vezes quando a gente vai ao cinema, que é uma coisa muito mais assim, enfática, o thriller no cinema, muitas vezes a gente vai lá, a gente não pega e fala assim, nossa, foi cansativo, porque aquilo não parava, né? Perfeito. Então a ideia é mesmo de chegar lá num ápice e dar um descanso, né? Um ápice e um descanso. E fazer essas amarrações elas funcionarem para prender o leitor e ele não morrer, né? Ser prazeroso. No fundo, é prender o leitor e ele não morrer e ser prazeroso. Eu acho que isso daí causa prazer na leitura. Olha, e tem tanto prazer porque ele tem tudo. Eu não entendo de cinema, mas sou um cinéfilo. No meu modo de ver, modestíssimo, diga-se de passagem, tem tudo para ser cinematografado. Você já pensou nisso? Já está cabalando isso? Já pensei sim. Tanto é porque, que tem muitas... Sucesso, hein, velho? Sucesso. Bacana ouvir isso. Isso não é um elogio, é um diagnóstico. É um diagnóstico de quem entende um pouquinho de livro e entende nada de cinema. Eu só gosto.
Certo. Eu não entendo, eu só gosto. Gosto ou não gosto, ponto. Mas, com certeza, o sucesso do livro será transportado para o cinema e o mundo afora, com toda certeza. Eu desejo isso. Nossa, muito Espero obrigado. que consiga mesmo. E eu acho que ele tem uma história, né, que eu acho que ela é diferente. Eu acho que o fato de ter trazido essa questão indígena, do Amazonas, é uma coisa relativamente inédita. Eu desconheço qualquer livro com essa pegada, num thriller, né? E fala um pouco dessas questões, né? Aí, vamos lá, né? De consequências, as contrapartidas, o que aconteceu lá naquele passado, o que acontece hoje. Qual é o aspecto que está pegando hoje, né? Isso, exatamente, né? E assim, as contrapartidas, consequências, elas surgem de forma difusa, de vários sentidos, extemporânea. A gente não sabe, nossa, mas por que isso? Por que esta reação ou esta consequência? E as coisas, se a gente for ver, remonta, né? Lá atrás. E eu vou te confessar uma coisa, fico com vontade de ler novamente, o que para mim é muito difícil, ter esse desejo. Então, desculpe o corpo presente aqui, mas é isso mesmo. Bacana. Escuta, nós estamos encerrando, simplesmente. Poxa, rápido, né? Como passa rápido. Esse outro que está no forno é o mesmo estilo? Então, na realidade, eu pretendo lançar a continuação desse, né? Está realmente no forno, e já estou preparando também um mais ligado à gestão, né? A gestão mesmo, trazendo a metodologia, porque eu acredito que com esse eu consegui despertar. Os teus clientes gostaram ou se horrorizaram? Nossa, olha, tem gostado, tem ficado amarrados. Olha, sabe que na noite de autógrafo eu tive clientes que vieram de outros estados me prestigiar aqui. Já disseram que estão lendo, que estão adorando a mesma coisa, assim, não conseguem largar. Não, é verdade. Então está sendo muito gratificante. Por isso que eu tenho certeza que a bacana. Cinematografia dele vai ser um sucesso, com toda certeza. Bom, meu caro, infelizmente estamos encerrando. Foi um prazer. Eu, em nome de todos os speakinautas, que são muitos hoje, felizmente, agradecemos a tua presença, a tua visita, a tua criação, e que as forças benfazejas do universo, que você continue assim, criativo, pródigo, sempre para cima, e que nos traga muitos elementos de prazer, tanto quanto esse contrapartida. Ralph, muito obrigado, foi um grande prazer. Obrigadão a você. Eu quero, antes de terminar, agradecer ao pessoal técnico, a Luciana, a Betânia, o Verão, em suma, toda essa gente maravilhosa que nos coloca dentro das maquinetas que vocês possuem. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, nos dando uma grande honra, diga-se de passagem. E também a jornalista Maria Carolina Rossi, que pautou esta graciosidade aqui. Muito obrigado, Maria Carolina. A Maria Carolina é da Digital Tricks. Aqui em São Paulo é www.digitaltricks, com X no final, .com.br. Para encerrar, se você me permite, um pensamento semelhante às coisas que você pretendeu passar e passou muito bem, que é a tomada de decisão. Você poderá alterar seu destino, mudando de atitude, evitando a mesmice, correto? Sem dúvida nenhuma. Sem isso não se faz nenhuma alteração. Pessoal, muito obrigado pela companhia, paciência, audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.